Capítulo 1105 Você não é a melhor evidência. Tradução. Do Koan Revisão. Fresou o padrinho Bai Mijil zombou em seu interior. Ele nunca imaginou que Li Ming iria adivinhar corretamente que foi ele quem os traiu. No entanto, suas ações foram particularmente discretas e ele nunca deixou pistas. Irmão aprendiz Júnior Lin, eu sei que você deseja ter a posse exclusiva dos recursos do clã do osso oculto e da montanha da alma estilhaçada, assim você tentou me matar. A ganância é a natureza inerente de todos os homens, mas você não acha que a desculpa que você utilizou é um pouco insignificante? Se você disser que fui eu quem te traiu, você tem provas. Provas? Os lábios de Li Ming se curvaram em um sorriso zombeteiro, você não é a melhor evidência. Quando Li Ming falou, ele de repente se moveu mais uma vez, utilizando a lança de sangue da Fênix várias vezes. A luz implacável brilhou no ar. Em um breve momento, todos os ligamentos e tendões de Bai Mijil em seus braços e pernas foram completamente cortados. Bai Mijil tossiu levemente e seu corpo estremeceu. Por causa da perda excessiva de sangue, sua pressão arterial estava muito baixa. Mesmo que seus tendões e ligamentos tivessem sido separados, ele não sangrou muito. Depois de ver Bai Mijil sendo massacrado como um porco por Li Ming, todos os subordinados de Bai Mijil começaram a tremer. Alguns deles estavam tremendo devido à raiva, mas ainda mais deles tremiam devido ao medo. Li Ming guardou a lança de sangue da Fênix e depois bateu com a palma da mão no corpo de Bai Mijil. Palma destruidora de meridianos. Naquele instante, a força de Li Ming invadiu o corpo de Bai Mijil, destruindo todos os seus meridianos e seu dantian, acabando com todas as artes marciais que Bai Mijil havia cultivado. Fazia muito tempo desde que Li Ming usara esse movimento. Embora não fosse muito útil em combate, era extremamente conveniente ao lidar com perdedores e torná-los incapazes de utilizar qualquer truque. E Shuitong podia ver claramente o que aconteceu nesse ataque. Seus belos olhos se arregalaram como luas gêmeas. Li Ming, você aleijou Bai Mijil. Assim, não havia mais possibilidades de negociação. Embora Mijil tivesse sido espancado, contanto que ele possuísse todo tipo de medicamento milagroso e pudesse se recuperar pacificamente por vários meses, ele seria capaz de se restaurar. No máximo, deixaria algumas feridas pequenas e afetaria um pouco suas realizações futuras. Mas agora, Li Ming havia destruído completamente todos os meridianos e o dantian de Bai Mijil. Isso era o mesmo que aleijar Bai Mijil. Para um artista marcial, uma vez que alguém fosse aleijado, isso foi um destino pior do que a morte. Está certo. Essa pessoa possui muitos esquemas em suas mangas. Isso é para evitar que ele apronte qualquer coisa no futuro. Li Ming encolheu os ombros. Era como se ele estivesse segurando um gafanhoto e arrancando suas asas para evitar que ele voasse para longe. O tom dele realmente fez todos os lacaios de Bai Mijil explodir de raiva. Seu desgraçado. Você é louco. Você é simplesmente insano. Se não fosse o fato da aura de Li Ming ser muito feroz, eles já teriam avançado na direção de Li Ming. Naquele momento, o rosto de Bai Mijil estava pálido, como se o fogo de sua vida tivesse se apagando como brasas na lareira. Ele não mantinha mais aquela atitude soberba e arrogante, como se nunca fosse derrotado. Agora, seus olhos estavam vazios conforme ele olhava para o céu. Era como se ele já tivesse morrido. No momento em que Bai Mijil percebeu que seu cultivo havia sido destruído, ele sentiu o mundo inteiro se afastar dele, deixando nada além do som de sua força de vontade e da sua alma se despedaçando ao redor dele. Ele não podia acreditar no que estava acontecendo com ele. Seu futuro, suas ambições, tudo isso transformado em pó. Ele desejou fervorosamente que isso fosse um pesadelo horripilante, do qual ele logo despertaria. Li Ming, você vai morrer comigo. Como a verdadeira essência do Bai Mijil estava sumindo rapidamente, suas palavras também sumindo intermitentemente. Li Ming riu. Acho que você ficará desapontado. Você está destinado a viajar sozinho pela estrada solitária até o inferno. Me certificarei de selar a verdadeira essência em seu corpo para que você viva e, então, irei lhe entregar ao Conselho de Anciãos para que eles possam procurar em sua alma.
Eu acho que mesmo que a Ilha Serena seja considerada uma seita ortodoxa justa, pelo menos no salão disciplinar não deve haver alguém que possa usar uma técnica de busca da alma. Eu também sei que tal técnica causará danos irreversíveis ao mar espiritual de uma pessoa. Além disso, quanto maior a força da pessoa, mais difícil é usar essa técnica neles. Se o seu futuro ainda fosse brilhante e você estivesse no auge, eu não teria nenhuma evidência e ninguém ousaria usar uma técnica de busca da alma em seu corpo. Mas agora, você é simplesmente um aleijado sem forças. Usar a técnica de busca da alma em você será muito, muito mais simples e você também não terá chances de resistir. Além disso, tudo bem, não faz mal que a técnica de busca da alma torne você um retardado. Para que os anciãos me punam e não me deixem tirar a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao, eles definitivamente não se oporão a isso. Esta é também a razão pela qual eu lidei com você assim. Decidi agir primeiro e explicar depois, caso contrário meu plano nunca teria funcionado. Enquanto Li Ming falava, ele disparou dezenas de símbolos para selar os movimentos de Bai Mingyu. Com um movimento de seu dedo, ele também atirou uma pílula na boca de Bai Mingyu para que ele continuasse vivo. Assim, Bai Mingyu não podia mover um dedo e ele também não conseguia se matar. As palavras de Bai Mingyu estavam repletas por um ódio e animosidade infinitos. Li Ming, eu nunca vou deixar você em paz, mesmo se eu for um fantasma. Desculpe, mas vou aniquilar sua alma para que você nem tenha a chance de se tornar um fantasma, disse Li Ming. Com isso, ele tirou o anel espacial de Bai Mingyu e jogou como um cachorro morto dentro da pequena dimensão do anel violeta extremo, aprisionando-o. Depois de tudo isso, ele se virou para olhar para Ishuitong. Ela ainda estava pálida como antes, não sabendo o que dizer. Ela achava que Bai Mingyu já era implacável o suficiente, mas nunca imaginou que Li Ming fosse implacável em outro nível, sem ter como comparar. Bai Mingyu não atacaria à vista do público. Li Ming era completamente inescrupuloso em suas ações. Li Ming não estava com medo de que seu palpite estivesse errado. Mesmo aqueles da Montanha da Alma Estilhaçada e do clã do Osso Oculto não tinham 100% de certeza. Embora Bai Mingyu tivesse as maiores razões para fazer o que ele fez, não havia uma evidência verdadeira que indicasse que ele era o culpado. E, se não fosse o Bai Mingyu e no lugar dele outra pessoa, o que Li Ming faria? Além disso, mesmo se Bai Mingyu fosse o único a traí-lo, os métodos violentos e impiedosos de Li Ming irritariam aqueles anciãos que apoiavam Bai Mingyu. Talvez eles ainda julgassem Li Ming como culpado. Caso contrário, no futuro, se os outros decidissem fazer o mesmo e atacassem violentamente aqueles, cujos quais suspeitassem de crimes e, em seguida, fizessem uma busca em suas almas, isso não levaria a seita inteira ao caos. Claro, Ishuitong não sabia que Li Ming tinha Mu Qianshui ajudando nos bastidores. Enquanto Mu Qianshui estivesse com ele, Mu Shuitian nunca ficaria leniente e permitiria que o Conselho de Anciãos agisse como quisesse. Voltando a este ponto, mesmo que ele realmente tivesse falsamente acusado Bai Mingyu, a vida de Li Ming ainda não estaria em perigo. No entanto, seria improvável que ele fosse capaz de obter a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao. Para entrar nas 9 mortes, ele talvez precisasse ir a outro lugar para procurar mais materiais celestiais. Senhorita Nu, peço desculpas por ter que te incomodar novamente. Meus métodos extremos são mesmo que dar tapa no Conselho dos Anciãos e aqueles que apoiam Bai Mingyu. Tenho certeza que eles não vão deixar isso passar em branco. Nesse momento, temo que precisarei que a anciã Mu Shuitian me abrigue. Li Ming disse a Mu Qianshui no cubo mágico. Durante esta viagem para a Ilha Serena, ele de fato não criará nenhum pequeno problema para Mu Shuitian. Sem mencionar a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao, Mu Shuitian também consumiu uma grande quantidade de sua energia para refinar o osso do dragão supremo em 108 contas feitas do osso de dragão. Se ela não tivesse feito isso, então absorver o osso do dragão supremo de 1000 pés de comprimento teria sido uma tarefa incomparavelmente longa. Ele pode até não ter sido capaz de terminar de absorvê-lo no reino mar divino. Li Ming, você fez bem.
Você é aquele que eu escolhi para ser o descendente de terra sagrada das plumas verdes. Eu o levei para a ilha Serená para pegar a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao e não para ser insultado ou usado como bode expiatório. Minha tia pode ter tentado testá-lo um pouco, mas ela não lhe causará problemas por causa da morte de Bai Mingyu. Na minha terra sagrada das plumas verdes de 50 mil anos atrás, uma pessoa como Bai Mingyu seria um personagem comum, não diferente de uma formiga. Se você quiser matá-lo, mate-o. Não importa nem um pouco. Quando Li Ming ouviu Mu Qianshui dizer essas palavras, sentiu um sentimento caloroso e aconchegante em seu coração. Não era errado que ele estava ajudando Mu Qianshui, mas ele recebera um presente ainda maior dela. Obrigado, senhorita Mu. Você não precisa me agradecer. Eu não posso te dar muitos recursos e ainda assim vou ter que enfrentar Tian Mingzi. Isso em si é um tremendo desafio. Tian Mingzi é um verdadeiro gênio extremo. Esta estrada está cheia de espinhos e você naturalmente não pode mostrar um único traço de misericórdia contra qualquer oponente que você encontrar. Se você vacilar em sua determinação, então isso realmente levará ao caos. No passado, quando meu avô descobriu as ambições de Tian Mingzi, ele não tinha nenhuma evidência de que ele estava planejando atacar a terra sagrada das plumas verdes e também tinha o sentimento em relação a ele de um mestre para seu discípulo. Essa foi a razão pela qual ele, no final, acabou sofrendo um destino desastroso. Um artista marcial que cultiva o caminho marcial deve abater inúmeras pessoas em seu caminho. Nesta estrada, há aqueles que decidiram pisar no caminho até o inferno e há até aqueles que são inocentes. Certo ou errado, quem pode realmente dizer que entende tudo claramente? Conforme Mu Qianshui falava, ela repentinamente lembrou daquela memória enterrada em seu ser. Li Ming sabia que estava recordando a trágica destruição da terra sagrada das plumas verdes de 50 mil anos atrás, assim como o fato de sua irmã mais nova estar desaparecida. Inteligentemente, ele não disse mais nada. Depois de resolver o assunto com Bai Mingyu, Li Ming pegou o anel espacial de Bai Mingyu. Este era um anel espacial que se aproximava de um artefato santo transcendente. Dentro havia 90% dos discípulos do reino núcleo rotativo que haviam vindo ao reino místico desolado vermelho, bem como uma enorme quantidade de riquezas. Li Ming levantou o anel e repentinamente o jogou a Ishuitong. O anel desenhou um arco no ar antes de cair em sua direção. Pegue. Li Ming não era insaciavelmente ganancioso. A riqueza neste anel foi obtida à custa das vidas dos discípulos da Ilha Serená. Ele naturalmente não queria isso. Quanto à colheita do clã do osso oculto e da montanha da alma estilhaçada, essa foi obtida por Li Ming. Ele naturalmente não a devolveria. Ishuitong agarrou o anel espacial. Ela não sabia o que sentir, mas apenas sussurrou um único obrigado. Li Ming se sentou no chão e começou a meditar. Na verdade, com sangue de medula de dragão ajudando, ele não tinha consumido muita energia. Este ato de ajustar sua condição era apenas para fechar os olhos e descansar sua mente. Entre os discípulos ao seu redor, aqueles com Ishuitong estavam muito melhor psicologicamente. Aqueles que seguiram Bai Mingyu subconscientemente se esconderam longe, mesmo que não tivessem saído do grupo em torno de Li Ming. Com o atual estado do grupo, eles estavam extremamente vulneráveis a qualquer tipo de perigo. Se não fosse por isso, eles não gostariam de continuar aqui com Li Ming, seus corações simplesmente não podiam suportar. Neste momento, restavam apenas algumas horas até o final desta viagem para o reino místico desolado vermelho. Dos discípulos da Ilha Serená, incluindo aqueles liderados por Ishuitong, restavam apenas cerca de 40 discípulos. Suas baixas poderiam ser consideradas sérias. É claro que ainda mais discípulos morreram da montanha da alma estilhaçada e do clã do osso oculto. Todos os seus 4 gênios no nível avançado do reino mar divino tinham sido completamente eliminados e eles tinham menos de 20 discípulos de núcleo restando, todos os outros foram aniquilados. E seria impossível para eles compensarem a enorme quantidade de pedras solares violetas que usaram para transmitir seus discípulos. Todos esses recursos haviam sido coletados e estavam nas mãos de Li Ming.
Embora a Ilha Serena tenha perdido muitos discípulos de núcleo, suas colheitas foram realmente enormes. Nos 2 anéis espaciais de Eixo e Tongo, haviam cerca de 100 bilhões de pedras solares violetas. Se eles retornassem à seita, isso seria absolutamente considerado um grande mérito.